Instrumentação Industrial Essencial. Capítulo 9. Conceitos de pressão. O livro encontra-se disponível no site abaixo. Conceito de pressão nos gases. A colisão das moléculas de um gás transfere uma certa quantidade de movimento às paredes do recipiente. A componente normal ou perpendicular é responsável pela pressão e a componente tangencial é responsável pela viscosidade. Pressão absoluta. É a pressão medida em relação ao vácuo. Adiciona-se um A ou ABS à unidade. Pressão manométrica é a pressão medida em relação à pressão atmosférica local. Adiciona-se opcionalmente um G à unidade. Zero de pressão absoluta é a ausência de matéria. Pressão atmosférica local é a pressão que varia ao longo do tempo e dependendo das condições atmosféricas. Medição da pressão num ponto U acima da atmosfera. Pressão manométrica, usando a pressão atmosférica como referência. Pressão absoluta, usando o vácuo absoluto como referência. E pressão absoluta a partir da pressão manométrica e da pressão atmosférica. Medição de pressão num ponto D abaixo da atmosfera. Pressão manométrica, usando a atmosfera como referência. Pressão absoluta, usando o zero de pressão absoluta como referência. E pressão absoluta, usando a pressão atmosférica e a pressão manométrica. Conversão entre pressão absoluta e pressão manométrica. Exemplo, um instrumento instalado numa pressão ambiente de 0,9 atma indica 0,6 atm. Qual o valor da pressão absoluta? Usando a fórmula pressão absoluta igual a pressão manométrica mais a pressão atmosférica, temos 1,5 atma. Exemplo 2. Um instrumento instalado numa pressão ambiente de 1 atma indica menos 0,6 atm. Qual o valor da pressão absoluta? Usando a fórmula da pressão absoluta igual a pressão manométrica mais a pressão atmosférica, temos 0,4 atma. Pressão atmosférica. Pressão do ar atmosférico local em unidades absolutas, também chamado de pressão barométrica. A pressão devido à coluna do ar atmosférico depende principalmente da altura e da densidade do ar. Ao nível do mar, aproximadamente 1 atma. Em São Paulo, a 600 metros de altura, aproximadamente 0,93 atma. Em La Paz, 0,75 atma. No pico do Everest, aproximadamente 0,3 atma. A variação da pressão atmosférica média é de aproximadamente 3% ao longo do ano, dependendo das condições atmosféricas. Gráfico da variação típica ao nível do mar no hemisfério sul. Em janeiro, em julho, no inverno a pressão atmosférica aumenta devido ao acréscimo da densidade do gás atmosférico com o decréscimo da temperatura. Geração de uma pressão positiva acima da atmosfera. A pressão dos gases a uma dada temperatura é representada pela densidade de moléculas. A pressão positiva será obtida através da adição de moléculas de ar ao ambiente do reservatório, reposição das moléculas e novamente adição ao reservatório. Geração de uma pressão negativa abaixo da atmosfera. A pressão negativa será obtida através da retirada das moléculas de ar do reservatório, descarte das moléculas de ar para a atmosfera e novamente retirada do ar do reservatório. Conceito de pressão. Pressão igual a força por unidade de área. Ela atua sobre a área de um material flexível, gerando uma força e, portanto, um deslocamento. Para limitar a quantidade de deslocamento gerado, deve existir uma força oposta de balanceamento. A medição de pressão, portanto, deve ser encarada sempre como uma pressão diferencial, gerando um balanço de forças. Quando falamos a palavra pressão, temos que ter em mente que se trata sempre de uma pressão diferencial. Os medidores de pressão são invariavelmente compostos por câmaras separadas por elementos flexíveis que sofrem uma deformação proporcional à diferença de pressão aplicada. Uma câmara de alta marcada com H, uma câmara de baixa marcada com L, e a medida é a pressão diferencial entre as câmaras de alta e de baixa. Medição de pressão manométrica. A pressão de entrada P é conectada ao lado de alta H e se torna pH. O lado de baixa L está conectado à pressão atmosférica local e, portanto, PL igual a PATM. O lado de baixa L, no entanto, não tem acesso externo. A pressão manométrica PM é indicada no display como ATM. Medição de pressão absoluta. A pressão de entrada P está conectada ao lado de alta H e se torna pH. O lado de baixo está selado com zero de pressão absoluta, portanto PL igual a 0 atma. A pressão manométrica PA é indicada no display como ATMA. Medição de pressão manométrica selada. A pressão de entrada P está conectada ao lado H e se torna pH. O lado de baixo está selado com a pressão de 1 atma, uma atmosfera absoluta, e a pressão atmosférica PA é indicada no display como ATMS. Medição de pressão diferencial. Na entrada de alta H, a pressão P1 se torna pH. Na entrada do lado de baixa L, a pressão P2 se torna PL.
A pressão manométrica PA é indicada no display como ATM ou ATMD. Pressão de referência, lado de baixa L nos medidores de pressão. Pressão manométrica, pressão absoluta, pressão manométrica selada e pressão diferencial. Exemplos de fixação do conceito de medição de pressão. O cilindro contendo gás está instalado ao nível do mar, pressão atmosférica 1 atma. As pressões interna e externa são feitas através de medidores de pressão absoluta e manométrica. Quais os valores não indicados? P1 está medindo a pressão ambiente, portanto igual a 1 atma. P1A, ambos os lados estão conectados à pressão atmosférica local, portanto igual a 0 atm. P2A é a diferença entre P2 e P1, portanto igual a menos 0,5 atm. Quais as indicações das pressões quando o cilindro é transportado para o topo do Monte Everest? Pressão P2 não altera com a pressão atmosférica local, continua, portanto, 0,5. Pressão P1 mede a pressão atmosférica local, portanto, 0,3 atma. Pressão P1A, ambos os lados estão conectados à pressão atmosférica local, portanto, 0 atm. Pressão P2A é a diferença entre P2 e P1 e, portanto, 0,2 atmosfera absoluta. No cilindro contendo gás, as pressões estão indicadas na figura, determinar a altitude na qual o cilindro está instalado. Pela indicação do medidor P2A, obtemos a pressão atmosférica local P1, que é igual a 0,75 atmosfera absoluta. Através do gráfico da pressão absoluta em função da altura, concluímos que o cilindro está instalado a aproximadamente 3.600 metros de altitude, La Paz, por exemplo. Densidade e densidade relativa dos líquidos. Densidade, massa por unidade de volume. Peso específico, peso por volume. Densidade relativa é a razão entre as densidades ou pesos específicos entre o líquido e a água. A rigor, as duas densidades devem estar em temperaturas definidas. Em hidrostática em geral, porém, essas duas temperaturas podem ser consideradas iguais. A densidade relativa é um valor adimensional, por se tratar de uma razão entre duas densidades ou dois pesos específicos. Distribuição das forças e pressões dos fluidos. A pressão é transmitida integralmente em todas as direções. A força exercida pelo fluido em qualquer ponto é sempre perpendicular à parede do recipiente. A pressão hidrostática devido às colunas de líquido depende apenas da altura e da densidade ou peso específico, sendo independente do volume ou do formato das paredes do recipiente. Unidades usuais em pressão hidrostática. As pressões devido às colunas de líquidos podem ser expressas de várias maneiras dependendo das unidades usadas. Altura de coluna d'água, metro ou milímetro, quilograma-força por unidade de área e newton por unidade de área. Cálculo das pressões com colunas e líquidos. O balanço de força das pressões é efetuado somando-se as pressões das colunas que descem e subtraindo-se as que sobem, partindo-se de uma extremidade e igualando a somatória das pressões até a outra extremidade, ou partindo-se de ambas extremidades e estabelecendo a igualdade num ponto de referência arbitrário. Calcular a pressão diferencial PA menos PB entre as tubulações A e B da figura. Solução 1. Partindo-se do extremo PB e igualando-se a soma das pressões até o ponto PA, temos PA é igual a PB, coluna que sobe, coluna que desce e coluna que sobe. Rearranjando a equação, temos que PA menos PB é igual a menos 0,2 metros de coluna d'água. Solução 2. Partindo-se de ambas as extremidades, PA e PB, e igualando-se a soma das pressões num ponto de referência P em linha tracejada, temos PA, coluna descendo, coluna subindo, PB, coluna subindo. Rearranjando, temos PA menos PB igual a menos 0,2 metros de coluna d'água. Referência e leitura adicional.